Vencer a dependência química não é nada fácil. Surgem muitas dúvidas, muitos desafios. Qual a melhor técnica? Qual a melhor forma? Qual o melhor profissional? Quem eu devo buscar? O que o profissional deve fazer para ter um resultado verdadeiramente efetivo? Olá pessoal, eu sou a Gleice Calaça, sou psicóloga, mestre especialista em psicologia, sou especialista em dependência química e tenho mais de 9 anos de experiência nessa área. Estou começando agora uma série de vídeos sobre os 13 princípios do tratamento eficaz na área de dependência química, desenvolvidos pelo NIDA, a partir de evidências científicas. O primeiro princípio é um princípio muito importante, é a base pra gente. Vai dizer que a dependência química é uma doença complexa, mas tratável. Isso é muito importante. Primeiro porque isso já vai derrubar uma série de preconceitos que nós temos, né? Preconceitos do tipo que não tem tratamento, que a pessoa não vai melhorar, que é uma coisa muito difícil da gente conseguir. E não, pessoal, é complexo sim, em alguns casos é bastante difícil, mas é tratável, tem recurso, tem como manejar, tem como nós termos excelentes resultados com as técnicas que nós temos hoje, com os métodos que nós temos hoje. Então, não tem por que a gente se assustar e se paralisar frente à dependência química. É uma doença cerebral, né? Claro, porque vai afetar a estrutura do cérebro, vai afetar algumas funções. Por isso, por exemplo, que em muitos casos ocorre a tão temida recaída. Alguns profissionais temem essa recaída e podem interpretar isso como um sinal de fracasso, mas não é. Muito pelo contrário, é um sinal de que a gente pode reforçar alguns pontos, é sinal de que a gente vai manejar o plano terapêutico e que nós vamos conseguir sim resultado com acompanhamento de perto e com as técnicas corretas sendo utilizadas. O segundo princípio, ele vai responder pra gente uma pergunta muito feita por profissionais, por familiares, pelos próprios pacientes. Qual que é o melhor tratamento? Uma internação, um atendimento ambulatorial? E o NIDA vai responder pra gente que não existe a melhor forma. Não existe uma forma única e exclusiva que serve para todos os indivíduos de forma igual. Muito pelo contrário, a gente vai ter que avaliar caso a caso. Alguns indivíduos vão ser beneficiados pelo tratamento ambulatorial, outros vão precisar de um período breve de internação, outros vão precisar de uma combinação de diferentes formas e métodos de tratamento. Como que a gente vai saber então qual que é a melhor forma para aquele indivíduo? Isso só é possível a partir de uma avaliação minuciosa. Uma avaliação que a gente faz com o paciente, com a família, identificando os recursos que ele tem. Nós vamos precisar identificar as comorbidades desse indivíduo, ou seja, ele tem outras patologias, ele tem transtornos mentais associados à dependência química, como que são os recursos comunitários desse indivíduo, qual o suporte que ele tem para o tratamento. Tudo isso a gente leva em consideração, inclusive a própria substância que ele usa, qual a substância que ele desenvolveu a dependência, qual a via de administração, e a partir dessa avaliação a equipe vai tomar uma decisão junto com o paciente, com a família. Geralmente o melhor é uma combinação entre diferentes formas de tratamento, mas uma forma única e exclusiva para todos os indivíduos igualmente nós não temos. O terceiro princípio vai falar sobre acessibilidade e disponibilidade. Então, o tratamento ele precisa estar prontamente acessível e disponível no momento em que o indivíduo resolve se tratar. Porque na dependência química existe o que a gente chama de ambivalência, ou seja, o indivíduo quer e não quer ao mesmo tempo. Isso acontece muito na dependência química. Ao mesmo tempo que ele quer se tratar, ele não quer abrir mão da substância de preferência dele. Então, imagina um indivíduo que faz uso de uma substância há 5, 10, 15 anos e nunca pensou em se tratar. Em algum momento, ninguém sabe porquê, num breve instante da vida dele, ele resolve que ele quer se tratar. Se ele chega num local e começa-se um processo muito burocrático, olha, você não trouxe a documentação, não é aqui, você tem que passar em outro lugar e pegar um encaminhamento, você não pode vir sozinho. Aquele breve momento passa, porque essa ambivalência, ela pode fazer com que ele desista do tratamento muito rapidamente. Por mais que falte algum documento, por mais que naquele momento eu não consiga oferecer tudo o que ele precise, mas eu preciso pelo menos vincular aquele indivíduo ao tratamento. Algumas pesquisas falam que quando a primeira consulta ocorre no primeiro dia, na primeira semana, a gente tem uma adesão de até mais de 80%. Agora, se eu passo 15 dias dessa adesão, isso já vai diminuir para 50%. E depois de um mês, isso diminui para menos de 30% de adesão
do paciente. Ele está ali, ele já está rompendo uma série de barreiras. Nós não podemos colocar barreiras adicionais para que o indivíduo comece o tratamento. O quarto princípio vai falar para a gente que um tratamento, para ser eficaz, ele deve abordar várias áreas da vida do indivíduo e não só o uso da substância. Isso é uma coisa muito importante. Algumas pessoas imaginam, né? O indivíduo vai para um tratamento de dependência química e ele vai abordar o quê? O uso da droga? Sim e não, né? A gente vai abordar sim o uso da substância, mas não é o principal, não é o mais importante, talvez não é o que a gente comece primeiro a abordar. Isso vai depender de cada caso. Nós vamos falar sobre a área profissional, a área amorosa, afetiva, os estudos, enfim, nós vamos abordar todas as áreas da vida dele para que a gente possa ter um resultado verdadeiramente eficaz. Mas por que disso? Se o indivíduo vai para fazer um tratamento de álcool e drogas, por que a gente vai abordar uma série de outras coisas? Imagine o seguinte, imagine que o indivíduo realmente comece um tratamento e pare de fazer uso da substância de preferência dele. Só que aí, porque ele usou droga há muitos anos, né, há 5, 10 anos, ele parou os estudos. Naquela fase da adolescência, ele esteve usando substâncias e ele não desenvolveu habilidades sociais importantes naquela área. Quando ele para o uso da substância e resolve arrumar um emprego, ele não consegue, porque ele não tem a formação, ele não tem experiência. Quando ele resolve arrumar uma namorada, ir para uma festa, faltam-lhe habilidades para isso. Ou quando ele tem algum conflito em casa, algum conflito com a companheira, ele não consegue lidar com essa frustração. E tudo isso pode ser gatilho para uma nova recaída. Então, o que a gente vai ter que fazer? Além do uso da substância, nós vamos precisar abordar todas essas áreas em que ficou um déficit na vida dele. Se o déficit foi na área educacional, nós vamos ter sim que pensar na educação desse indivíduo, nos cursos de formação dele e o que nós vamos precisar fazer para que ele consiga ter sucesso nessa área. Isso é necessário para que os ganhos que a gente consiga, eles se estendam a longo prazo. Se você gostou, você pode assistir outras dicas no meu IGTV ou no canal do YouTube.